Ia falar um pouco. Não, tá. E Aline, você sempre é a primeira a entrar, hein? Chega nessa câmera. Deixa esse papel tudo. Olá. Oi, vocês estão me escutando? Tá. Escutando, então. Mas aí você Eu não tô chegou aqui. travadinho, né? Chegou a imagem aqui, não. Ué. Well. Postando 4G. Tá no Wi-Fi, não tá? Boa noite, pessoal. Vamos ver se agora vai. Vamos ver se vai agilizar. Opa. Aí, ó. Vamos. E tá ficando travado. Tá? Pra gente não apareceu aqui. Ainda não. Well. Eu tô vendo vocês. Ah, Vocês que bom. Mas a gente ainda vocês não estão me escutando, só não tá me vendo, né? Pessoal, vocês estão vendo Marquinhos e Larissa ou só escutando também? Não tem. Cancela aqui, né? Cancela e tenta de novo. Vamos cancelar aqui, vamos tentar de novo, tá? Tá travando. Espera aí. Será que eu já coisa aqui de novo? Solicitar. Adicionar. Aê! Aê! Yes. Trocou o celular aqui. Isso aí. Bom, tava no outro. Legal, legal. Então é isso aí, gente. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa quarta edição, né, do Na Pista. E eu sou o Bruno Coman. Eu sou a Sara Lage. Para quem não nos conhece. O Na Pista, né, gente, é uma série de lives que tá trazendo conteúdos muito importantes sobre a dança esportiva, né, pra gente aí. E sobre a dança competitiva no Brasil e na América Latina, com convidados muito especiais, né? Então, vocês estão vendo aí os nossos convidados especiais de hoje. É o Marcos Costa e a Larissa Cunha, né? Mas esse projeto não seria possível, né, se a gente não contasse com a colaboração de muitas pessoas, né? Então, as pessoas que lançaram a ideia para a gente e encorajaram a gente foi o Marcos Campos, que a gente já fez até uma live com ele. Atualmente, ele é professor lá em Fortaleza. A Gil Bergamini também, que sempre convida a gente para ir na Universidade de Ouro Preto, para dar palestra, dar aulas sobre o conteúdo da dança competitiva também. Wagner Miranda, da Universidade... Da Faculdade de Pitágoras. Faculdade de Pitágoras. A Cris Salum também, da Faculdade de Pitágoras, aqui de Belo Horizonte. Né? O Wagner da Faculdade de Pitágoras de Betim, né, Sara? Isso. E o Gustavo Cortes também, que já convidou a gente para a Universidade Federal.
De Minas de Gerais. Minas Gerais, o FMG, e a gente deu uma palestra, fizemos uma vivência com os alunos e as pessoas que estavam envolvidas no projeto também. Tá? Então, um agradecimento especial a essas pessoas. A partir, né, desse convite deles e como, né, às vezes a gente tinha 1 hora para falar, 2 horas até, mas com 2 horas é pouco para falar tanta coisa que tem para falar da dança esportiva. Então, aí surgiu, a partir desse tanto de convite, a gente viu que a gente sempre queria falar mais, as pessoas queriam saber mais, e aí surgiu essa ideia, vamos então fazer a gente convidar as pessoas e a cada semana a gente fala sobre um assunto, porque mesmo assim ainda é apertado, ainda tem que abrir uma live nova, mas já dá para, né, as pessoas ir acompanhando cada assunto e conhecendo cada vez mais. A gente queria também agradecer aos nossos apoiadores, o Savassi Point Auditório, que é esse espaço que a gente está, que tem uma acústica excelente, data show, e aí a gente vai usando aqui de toda a estrutura que a gente pode. Então, nesse momento, eles estão alugando para lives, né? Normalmente eles alugam para cursos, né? Para aulas. E aí, nesse momento, eles estão alugando para live, fica aqui na Savassi. Então, uma ótima localização. Quem quiser, entre em contato com o Savassi Point Auditório. E o ATM Centro Cultural de Danças, que apoia a gente com divulgação a gente dá aula lá também, né? Que ele fica, a sede dele é no SESI Minas, no Centro Cultural do SESI Minas, e a gente está lá com trabalho de dança esportiva também. Futuramente, quem sabe, uma equipe de dança esportiva lá também, né? Então, hoje teremos convidados, né? E esse casal, né, já dividiu a pista com a gente. Muitas vezes. Muitas vezes, é verdade. Né? E isso foi muito importante para a gente, porque toda vez que a gente ia ter competição aqui no Brasil, a gente se esforçava mais, né, Sara? Para chegar junto com vocês lá na pista e tal. Então, a gente gostaria de convidar Marcos Costa, Marquinhos, mais conhecido como Marquinhos, né? E a Larissa Cunha, para se apresentar para vocês. Então, vamos lá, boa noite a todo mundo aí que já entrou aí para ver a live. Sejam bem-vindos. Eu sou o Marquinhos. Boa noite, eu sou a Larissa. Nós somos professores de dança de salão, de dança esportiva. A Larissa é professora de balé clássico, formados em educação física, atuantes, né? E eu ia falar? Esqueci o que eu ia falar? Ué, não sei. Deu branco. E competidores de dança esportiva, né? Essa parte que eu ia falar. E atletas aí de dança esportiva. Legal. Onde nós dividimos a pista aí com vocês em várias e várias competições aí brasileiras. Fora do Brasil a gente nunca conseguiu, né, dividir a pista ainda, né? Verdade. Não, a gente foi no Chile, primeiro Pan-Americano. Verdade. 2015, verdade. Sensacional aquela vez. Então, eu acho que para a gente iniciar, né, as perguntas aqui para o casal, né, nós precisamos saber como que começou a parceria de vocês, né? E o que aconteceu primeiro, o amor ou a dança, né? Ou foi tudo junto? Bom, na verdade o que veio primeiro foi o amor, mas através da dança. Ah, que bacana. Porque a gente se conheceu num festival de dança, né? Então a Larissa me conheceu no meu modo gaúcho. É verdade, eu tava vestido de gaúcho, olha que beleza. Que eu dançava a dança gaúcha e a gente tava num festival e aí a gente acabou se conhecendo através de amigos em comum. Só que detalhe que a gente já era da mesma escola, só que as aulas eram em horários diferentes, né? Eu fazia o balé, ele fazia o jazz e o gaúcho, então a gente nunca tinha se visto, porque não batia o horário, né? E aí esse festival eu nem dancei, eu fui acompanhando a minha irmã,
e ela era criança na época, e aí eu fui no festival só por causa dela, e aí lá que a gente se conheceu. E aí a gente se conheceu, aí a gente começou a namorar desde novinho, né? A Larissa tinha 14, eu tinha 16. Nossa, Bem novinho. Eu já dançava, né? Então, eu já dançava dança de salão desde os 13 em academia, né? Para indo para festivais e tal. A Larissa tem a vivência dela no balé. E aí em 2010, depois de 4 anos, ó, depois de 6 anos que a gente namorava, é que realmente a gente acabou formando a parceria. Porque eu cheguei a fazer parceria com a prima dela, antes de fazer uma parceria com ela, da dança de salão. E aí, em 2010, foi a primeira vez que a gente dançou junto. A Larissa é minha cria. Sim, é o professor. Mas ficando... É meu. Ai, legal. Mas... então. Mas deixando bem claro que foi depois do namoro. Primeiro a gente foi namorado, depois eu comecei a dar aula para ela de dança de salão. E aí... Não, foi eu contar. Fui professora, mas depois de um tempo que eu já não dava aula mais, comecei a namorar. E aí, em 2010, é que a gente conheceu a dança esportiva. E aí que a gente começou a formar parceria dentro da dança esportiva, em 2010. Primeiro a gente dançou um samba de gafieira, foi a primeira coreografia nossa junto, né? Uhum. E aí depois a gente fez a nossa primeira aula de dança esportiva. E a dança de salão foi em qual ano? Que a Que a gente dançou junto? 2010 também. Tudo 2010. Entendi. Então começamos... Vocês já falaram um pouquinho aí, né, das vivências anteriores. A gente sabe que o Marquinhos é mestre sala, né, além de dançarino de ballroom, é mestre sala de escola de samba também. Vocês comentaram também um pouco, né, que a Larissa fazia o balé, mas conta um pouco mais, assim, como que foi o início da dança para você, Larissa? Eu não lembro, porque eu tinha 3 anos. Diz a minha mãe que eu vi as minhas primas mais velhas dançando balé. E diz ela que eu quis e me enfiei na cabeça que quis. E aí ela me matriculou no balé. Eu comecei com balé. Na verdade, faltava um mês ainda para eu completar 3 anos. Aí eu iniciei no balé. Depois o Marquinhos começou a dar aula. Depois que a gente começou a namorar, né? Ele começou a dar aula na academia que a gente fazia aula de dança de salão, e aí eu comecei a fazer aula com ele, não lembro o ano exato. Foi em 2006. 2006. E aí depois a continuação da dança esportiva que a gente conheceu em 2010, através de uma pesquisa para o TCC do Marquinhos, da faculdade. Ele achou um livro da Betina, né? Foi. E aí tinha lá a descrição dos passos e tal, e aí aquilo chamou a atenção dele, ele começou a pesquisar e a gente achou a dança esportiva. Eu comecei tirando o carnaval, né? Que o carnaval é tipo a Larissa no balé e eu no carnaval. Eu com 5 anos eu já tava ali com o pandeirinho na mão, né? Aí com 7 eu virei mestre de sala e aí tô até hoje. Mas na dança, eu dançava em casa, né? Curtindo assim, e um dia numa festa, eu tinha meus 13 anos, eu tava numa festa e a mulher de uma agência virou pra mim e perguntou se eu dançava em algum lugar, se minha mãe tava na festa, e a festa era no condomínio que eu morava, e aí eu pedi chamei minha mãe, né, aí a mulher conversou com a minha mãe e me chamou pra ir na agência fazer um cover do Alexandre Pires, que era a época da música do Sai da Minha Aba. Uhum. Então aí eu fiz o Alexandre Pires e um outro menininho fazia o Eric Johnson e uma menininha fazia o papel da menina que os dois disputavam, né? E aí nessa primeira apresentação eu vi um grupo de dança de salão dançando. Aí eu falei, pô, é isso que eu quero. Aí eu, entre indas e vindas em apresentações com eles, eu consegui falar com a professora e aí eu comecei a dança de salão. Aí foi até isso já em final de 99. Faz tempo, hein? Tem gente aí que não era nem nascido. E onde vocês iniciaram os estudos da dança competitiva, né? E como foi as primeiras competições de vocês? A gente começou na Carla Salvani. A nossa primeira aula foi com o Douglas. Douglas Watanabe, né? Eu acho que é o nome dele, que era
E assim, é uma história muito legal, porque eu falo até para os meus alunos, né? A importância de você dar uma boa aula, independente de quantos alunos você tiver, se for a sua primeira, se for a sua última, o aluno não precisa saber, né? Então, era a última aula dele na escola. Foi a nossa primeira Foi aula. a nossa primeira aula e a última dele. E só tinha gente. Só tinha gente na aula e ele deu uma aula pra gente que fez a gente estar aqui até agora, sabe? Porque foi uma aula que ele passou a ideia da dança esportiva pra gente de um jeito que cativou. E aí ele falou, ó, então vou dar aula tal. No final ele explicou que era a última aula dele. Ele falou, ó, mas vai ter aula semana que vem, vai ter um outro professor tal. Se vocês quiserem, vocês continuem, né, tal, acho legal. E aí, como pela aula dele, a gente quis conhecer a aula do outro professor. E aí a gente ficou na Carla Salvani até 2012. 2013, vai. 2012 para 2013. Não, foi 2012 para 2013. A gente ficou lá. Então, esse é nosso início na dança esportiva foi esse, né? Como a Larissa falou, a gente descobriu lá por causa do livro da Bettina, que eu estava fazendo meu TCC da faculdade, que era a influência da dança na educação física, né? E aí eu achei o livro da Bettina, eu estava parado da dança de salão, fazia quase 2 anos, e eu queria voltar de algum jeito diferente. Falei, tô vendo tudo muito igual, tal. Aí eu comecei a ler o negócio da dança esportiva, porque é dividido por classe, e tem competição. E como eu fui atleta, as regras, e como eu fui atleta desde pequenininho, eu tenho esse quê de gostar, né, dessa parte de competição. E aí chamou atenção, procurei e a gente achou lá. E aí a gente começou lá em março de 2010. Em setembro a gente já estava competindo. Nossa, que massa. A gente teve aula lá também com o Fernando, com a Alice e com a própria Carla, né? Sim, depois do Douglas, né? A gente os nossos professores oficiais eram o Fernando e a Alice. E aí a Carla, ela tinha o grupo de sexta-feira, que era como se fosse um grupo de treinamento, e aí depois a gente começou a fazer com ela também. E aí em setembro foi a nossa primeira competição, que foi o Paulista. Eu só tava na dúvida agora, até pesquisei aqui nas coisas aqui, só que eu não achei minha pasta. Eu tenho uma pasta cheia de certificado, tudo da dança eu tenho lá. Não achei ela aqui. Eu não lembro se foi Paulista ou Brasileiro, mas foi a nossa primeira competição, em setembro já. A gente pulou a classe G, que tinha na época, foi direto para F. Porque também a gente já tinha a questão da dança de salão, né? E experiência. E aí a gente... Oi? E experiência com dança também, né? Que ajudou, né? Mas a gente dançou a classe F com passos só da classe G. A gente tinha ali a nossa rotina fiel da classe G, bonitinha, mas dançamos na classe F e fomos campeões já, né, da nossa classe. Então, já começamos pulando uma etapa e já deu tudo certo. Só fazendo um adendo aqui, para quem está acompanhando e não sabe muito da dança esportiva, ela é dividida por classes, né? A classe mais baixa... Hoje não existe mais a classe G no Brasil, já começa na F. E vai de F até A. F é a mais baixa e A seria a mais alta. E aí, cada classe, você tem aquelas restrições de passos que você pode fazer. A F tem um certo limite de passos, na E você pode fazer as da F mais alguns, e assim vai. Tá? Só para esclarecer as pessoas que não conhecem. É que a gente costuma dizer, né, que são passos que não são obrigatórios, eles são passos permitidos. Você não pode fazer passo acima da sua categoria. Se você quiser dançar com menos passos, você dança, né? Você é igual a gente fez. A gente tinha uma classe que, eram 8 passos, a gente dançou com 4, mas aqueles 4 saíram redondinho. Então, é o que interessa, né? A qualidade. É o que interessa. Não importa a quantidade, sim a qualidade. É diferente por exemplo, da ginástica artística, da patinação artística, que tem passos obrigatórios, né? No caso da dança esportiva, você tem os passos que você pode fazer, mas você pode fazer só de nível mais baixo, né? Que foi o caso de vocês. Aqui tá falando aqui, ó, foi o brasileiro no Sesc Ipiranga. Mamãe aí, ó. Mamãe tá fiel aí, ó.
Graças a ela e meu pai, né? Que também eu tô nesse mundo da dança, né? Que os dois apoiaram sempre tudo que era para fazer. Ah, vamos jogar futebol, vamos pra dança, vamos fazer os dois, vamos fazer os dois. Então, e os dois sempre fiéis ali. Então, em atividade aqui no Brasil, vocês são os únicos atletas que estão desde a confederação anterior, né, que é a CB Dance, e que estão até hoje competindo, né, pelo CNDDS, né, Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão. Como atletas, o que vocês veem de diferença entre as duas federações? Assim, eu acho que o principal das duas é que as duas eram pessoas que gostavam muito da dança esportiva, tentando levar a dança esportiva para frente, né? Então, nas duas entidades a gente vê o mesmo espírito, assim, de pessoas querendo o melhor e tentando colocar uma visão para que o esporte cresça, né? Tanto na época da Carla Salvani, da CB Dance, né, que era a presidente, até agora do William, né, e a Carla, que são os presidentes e o vice-presidente do CNDDS, eu vejo essa igualdade, assim, de pensamento, Agora né? a diferença, né? Oi? E a diferença? Igualdade de pensamento do caminhar e diferentes pensamentos, diferentes métodos, né, de Como tentar atuar, fazer isso né? acontecer. Como atuar. Eu acho também que com a CB Dance a gente tinha uma competição só, anual. E aí, assim, a gente trabalhava o ano inteiro e aí tinha aquele único momento, né, no ano. Que até era sempre lá no Sesc Ipiranga, né? E agora, com o CNDDS, a gente teve uma possibilidade de ter mais competições durante o ano aqui no Brasil, né? Às vezes, alguns anos mais centrado aqui em São Paulo, alguns anos teve aí em Minas, já tivemos em Porto Alegre, Brasília, enfim. Então, ao meu ver, expandiu, né, um pouco mais. Ao mesmo tempo que, assim, teve essa expansão, acho que essa característica de uma data fixa se perdeu e era muito importante, sabe? Porque meio que, assim, a gente começou em 2010. 2010, 11 e 12, a gente sabia que 7 de setembro tinha competição, né? Então já era batata, assim. A gente já começava o ano pensando, pô, setembro tem a competição. É igual escola de dança. Final do ano tem espetáculo. Então, é uma coisa que a gente já tinha programado. A gente já vinha treinando com isso. O que aparecia no meio do caminho eram competições fora. Mas aqui no Brasil a gente sabia que era aquilo e tinha o congresso, né, junto com a competição, que era uma outra parte muito importante do evento em si, da CB Dance, né, que era o evento anual, era a competição e o congresso, onde vinham treinadores de fora e eram 4 dias de aula fervendo, assim. Você saía no último dia com as perninhas até mole. Mas, e isso é uma coisa... No último, não. Primeiro você já não estava aguentando. Final do primeiro já estava morrendo. No último, então... Então, isso era bacana, assim. Essa é uma diferença que eu vejo que a gente, como atleta, sente falta. Por exemplo, esse congresso de 4 dias, você mergulhado ali. Isso é uma coisa que a gente vê de diferente no CNDDS, que talvez... até tenha, mas tenha com menos tempo, menos intervalo de um para o outro, que acaba... mais intervalo de um para o outro, então acaba se perdendo um pouquinho ali aquele tanto que você pode sugar, né, dos professores. Mas assim, na parte de competição em si, tirando essa que aumentou o número de competições, tanto na parte de competição como de atletas, eu acho que não acabou mudando muita coisa, o que é uma pena, né? Porque a gente está desde 2010 e o número de atletas em pista acaba ficando sempre mais ou menos na média. Porque a gente tem uma rotatividade muito grande de competidores. Então, para vocês, igual vocês falaram, eu e a Larissa, nós somos os únicos guerreiros ali que desde lá de 2010 a gente... né? Então a gente pegou essa transição. O outro que estava na época, que ainda tá, mas que saiu e voltou, foi o Thiago.
Sim. o Ti Santos, né? Mas ele não está com a mesma parceira, ele já teve 4 parceiras nesse período aí. Então, essa rotatividade, eu acho que é uma coisa prejudicial. E ao mesmo tempo marca assim, a entidade mudou, mas algumas coisas acabou não mudando. O número de atletas que às vezes era para ter crescido, era para estar mais engajado, era para ter mais projetos, tal, ainda tá ali, né? E o que você acha que falta assim, para a gente não ter essa rotatividade? O que a gente poderia falar? Todo gente, mundo que está Como, envolvido como com a dança dança esportiva. esportiva e também o Conselho Nacional de Dança Desportiva de Salão, para que essa rotatividade não seja tão grande, né? A gente consiga fixar mais os casais competindo. Teve gente que fez até estudo de faculdade sobre isso, que a gente participou da pesquisa, eu não sei como é que ficou a pesquisa depois. E a gente, às vezes, para e se pergunta, né, o que acontece. Tem muitas coisas, né? Às vezes as pessoas, elas não enxergam na dança esportiva uma oportunidade de trabalho, por exemplo, que é uma coisa que, para quem é da dança, é algo que pesa. Então, tipo, E ela do pensa, pô, esporte, né? e do esporte também. Então, às vezes a pessoa ela pensa, pô, tô fazendo a dança esportiva, mas o que eu vou ter de retorno? Eu vou virar um professor de dança esportiva? Eu vou ter trabalhos, vou ser chamado para trabalhos, né? Então, até hoje não, até um tempinho atrás, que hoje a gente já tem um mercado, tá abrindo, mas tem, né? Estamos E eu abrindo. acho que falta. Oi? Estamos abrindo o mercado. Estamos abrindo o mercado. Então, eu acho que faltava isso, o mercado para quem já trabalhava com dança ou com esporte. Eu acho que o planejamento, um planejamento da onde o esporte está, para onde o esporte vai, que as pessoas pudessem ver que é uma coisa que vai evoluir, que ela está fazendo parte, que, pô, daqui tanto tempo isso vai estar de um jeito que eu vou estar fazendo parte disso, sabe? Então, eu acho que isso é uma das coisas também que fazem as pessoas darem uma desanimada. Às vezes, eu cheguei até aqui e saí, daqui não vou crescer mais, então tchau. Né? E às vezes as pessoas acabam se decepcionando, às vezes as pessoas são competitivas, às vezes por resultados de competição, ou por não entenderem um certo julgamento, e aí às vezes não tem um diálogo da pessoa procurar saber com como que foi, por que ela teve tal nota, não sei o quê. Às vezes essa decepção da competição em si também afeta algumas pessoas. Então, tem várias razões. O que tem que fazer é analisar e tentar o antídoto, sabe? Tipo, para que diminua. Porque zerar não vai zerar. Isso a gente tem em todos os lugares, né? No balé, às vezes a menina se decepciona com uma apresentação dela, ela se desmotiva e ela para. Mas o número de bailarinas que continuam é muito maior. Então, é aí que tem que... Vocês viram que assim, eu vou falando, hein? Eu falei que eu era tímida. Mas então, Aqui. nesse processo todo aí, eu fiquei pensando aqui, aonde seria o grande ponto assim de investimento? Você acha que seria nos treinadores? A gente tem uma visão, até pelo esporte, né? Por eu ter vindo de categorias de base, ter vivido minha vida inteira. Para quem não sabe, eu fui atleta de futebol, né? Eu joguei futsal dos 5 aos 20 e lá. Fui seleção brasileira, inclusive, e tal. Pela MF, né? Seleção Brasileira de Futebol de Salão Clássico. Então, eu tive essa vivência com o esporte e, por ter essa vivência, eu acredito muito que tem que ter a base, tem que ter o social, né? Porque, assim, essa base, esse social é da onde você vai tirar o interesse das pessoas pela dança esportiva. É onde as pessoas vão passar a conhecer mais, né? Por exemplo, se eu não tenho um público que conhece a dança esportiva, que vai lá e pratica para curtir, por mais que o pessoal fale, mas eu não tenho onde dançar a valsa. Pô, na aula vai ser o seu momento. Você tem que transformar a aula de valsa, igual o Douglas fez com a gente lá atrás, num momento mágico, né? E aí essa pessoa vai começar a gostar da dança esportiva. E aí, quando tiver uma competição,
ela vai lá assistir a dança esportiva porque ela gosta daquilo. E aí ela vai convidar alguém para ir assistir com ela. E às vezes, a pessoa começando a praticar socialmente é da onde você vai descobrir os talentos, né? Que ela vai talvez se descobrir E que também. ela vai se descobrir capaz daquilo, né? Então, porque o alto rendimento, ninguém começa no alto rendimento. Você chega, olha, o menino nasceu, nunca jogou futebol. Aí com, sei lá, 18 anos, fala pra ele, ó, vai jogar no Corinthians, vai jogar no Santos. Tipo, ele vai entrar lá, ele vai falar, o que eu tô fazendo aqui? Né? Eu uso esse exemplo do futebol que é o mais claro pra gente, né? A criança, quando ela começa a brincar, ela começa a chutar a bola em casa. Chutar na parede, ou chuta a tampinha na hora do recreio, né? E aí ela vai descobrindo que, pô, eu gosto disso. Aí ela vai para uma escolinha de futebol. Aí ela vê que começa a aparecer. Aí o que acontece? Os times grandes, eles vão lá na escolinha, onde tem a molecadinha jogando para curtir, e vê um menino muito bom. Aí chama para a categoria de base dele. E trabalha ele durante um tempo, até ele amadurecer, e aí lança ele. Então, esse é o procedimento de um esporte de alto rendimento. Você não consegue começar no alto rendimento. Você tem que construir uma historinha até chegar no alto rendimento. Então, eu acho que o ponto principal para a gente começar a formar mais competidores, para a gente começar a ter treinadores, para a gente começar a ter praticantes, ter público, é esse processo, sabe? Fortalecer o social e ele vai engajar os outros. Isso é uma visão nossa. Tem gente que já acha que a visão é o contrário, já acha que a competição em si vai chamar a gente para o esporte. Né? A gente respeita, mas não é a nossa visão, não é nem a nossa filosofia, digamos assim, como competidores, como escola, como tudo. Então, uma curiosidade aí que as pessoas que conhecem vocês devem ter, né? Como vocês fazem para conciliar trabalho, casa, filho e treinos? E como foi, né, a espera e a chegada do pequeno Miguel? A gente... Você quer falar agora? Vai, a Larissa vai falar desse processo. Primeiro sobre conciliar, né? Claro que eu acho que para qualquer pessoa, para qualquer atleta que você perguntar, ele nunca vai ter o tempo suficiente que ele acha adequado, ele vai sempre falar, puxa, podia ter treinado um mês a mais, sei lá, algumas horas a mais, enfim. Vocês também têm uma filha, né? Vocês sabem o quanto é complicado. A gente passou por várias fases a fase de deixar o Miguel com a minha mãe para poder ir treinar, mas aí também ele era muito pequenininho e aí eu ficava dividida de, poxa, ele tá longe também. A gente também tenta conciliar o trabalho e acabar ensaiando, treinando nos horários vagos, digamos assim. De aula. Porque a gente não consegue um subsídio assim de esse horário semanalmente, todo dia, alguém vai me bancar para eu poder treinar. Não, gente, se a gente tem que dar aula para ganhar dinheiro ou treinar para competição, a gente acaba optando por dar a aula. Enfim, e aí a gente acabava ficando longe dele. Aí a gente também passou pela fase de levar ele pro treino junto e levava os brinquedinhos dele, aí ele ficava brincando, que eu acho que é a que durou mais, né? Que vem até agora. Sim, sim. Não, porque ele já agora estava maiorzinho, né? Então tinha uma facilidade maior. Ele dançava junto também. Tinha hora que chilicava e que aí dava tudo errado e aí tinha que parar. Mas faz parte, né? Porque essa estrutura para um atleta no Brasil, ainda mais para um esporte que nem o nosso que ele está começando, ela é muito difícil, né? Porque eu vejo assim, é igual quando fala competição Pro-Am, né? Que teoricamente é professor com um aluno, professor com amador. Profissional, né? Profissional com amador. Nós somos atletas de dança esportiva, mas eu acho que a gente ainda não está no ponto de sermos profissionais de dança esportiva. Se é que vocês me entendem, atletas profissionais. Eu acho que a gente está, assim como a nossa organização mundial, ela tem as subdivisões, né? A WDSF, que para quem não conhece, tem a organização mundial, que é a World Dance Sport Federation, ela que rege o esporte no mundo, e também a WDC.
e as duas têm a frente amadora e a frente profissional. Então tem atletas que são super tops que competem no amador. E aí tem os profissionais que aí já é o top dos top dos tops, né? Ou não, tem atleta amador que dá um pau de alguns profissionais lá. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer isso, que a gente aqui é atleta amador, por causa desse trabalho que a gente tem, né? Porque é difícil você pegar um atleta de dança esportiva que ele faça só a dança esportiva, que ele trabalhe só com isso ou só com a dança. Até a dança é difícil, né? Por exemplo, igual vocês perguntaram de conciliar, eu e a Larissa, durante a nossa carreira toda, a gente conciliou educação física, escola de dança, aulas que a gente às vezes dava aula em outro lugar, e para poder treinar no meio disso, então, sei lá, às vezes na escola eu dava aula manhã e tarde. Eu tinha um intervalo de 1h30. Lá, vem aqui, ó, da meio-dia a 1h30 a gente treina. E aí treinava. Então, era um negócio super absurdo. Para ir para competição, ter que pedir, juntar as horinhas de banco de horas do trabalho e falar, ó, eu tenho banco de horas, posso ir para competição? Então vamos, sabe? Então, a gente é amador ainda, mas somos atletas amadores. Então, temos que, por mais que sacrificando ali, a gente tem que ter uma rotina, né, para poder executar fielmente ali a nossa modalidade. Às vezes não do jeito que a gente gostaria. Não do jeito que a gente gostaria. Né? Mas, não é enfim. muito diferente daqui, não. Não é muito diferente. Não, mas a mesma coisa. eu acho que tem gente que tá querendo perguntar que hora que vocês comiam. Comer, ó, papá. Comer, a gente comia muito rápido. Infelizmente, a gente nunca foi de ter uma alimentação muito boa. Né? A gente comeu. Agora até que tá melhor. Agora sim. tá melhor. Mas a gente já comeu muito mal. Tem que dar exemplo pro Miguel. Sim, o Miguel mudou muito. Em todos os aspectos, e a alimentação foi uma dessas. Um desses aspectos, porque a gente comia muito mal, até pela falta de tempo mesmo. Eu lembro de dar aula e comer, tipo, no carro, quando o farol parava, tipo, pegava, ia mastigando, abria o farol, guardava a marmita e dirigia mais um pouquinho, porque era muito apertado. Então era correria mesmo. E agora com o Miguel também foi uma outra adaptação, né? Porque os corpos mudam, né? As mentes mudam. Ele precisa da nossa atenção, né? Também. A cabeça muda. A cabeça muda, né? Então, às vezes, tipo, o tempo que a gente tinha para treinar, tipo, que a gente falava entre uma aula e outra, vamos treinar. Pô, essa uma horinha e meia, pô, vamos ficar um pouquinho com o Miguel, sabe? Tem que ter esse momento, até porque a gente é muito família, né? Então, a gente até chegou a perder um pouco dessa qualidade de treino pensando por esse lado, né? A Larissa, principalmente no comecinho, ela ficou muito assim, tipo... dependentizaça, assim, do Miguel. Então, tipo assim, se eu falasse... Não era ele que dependia de mim, eu que dependia dele. Então, se eu falasse pra ela, pô, vamos ali, tipo, deixa ele uma horinha na sua mãe, vamos lá treinar uma horinha. Pô, mas essa uma horinha é a hora que eu tenho pra ficar com ele. Aí pronto, aí já não treinar. Mas eu acho que isso era também um medo de... Sei lá, quando ele tivesse seus 5 anos, eu olhar pra trás e falar, caramba, eu não aproveitei. Então, tipo, eu tinha muito medo, tenho ainda, mas agora eu já sou mais consciente de saber, tipo, não, eu tô com ele, eu fico com ele. Eu consegui mudar o horário meu da escola, que eu sou funcionária pública também, e para poder ficar com ele o período da tarde, assim. Então, tipo, a gente se organizou, enfim. E foi muito difícil o início, até porque a gente já vai falar disso, mas no início do Miguel, o Marquinhos estava no programa, né? No Dance em Brasil. E aí eu lá no Rio, e eu aqui sozinha, tendo que dar conta das aulas todas, num momento que eu queria ficar com ele. E aí quando ele voltou, ele tava, tipo, fervendo de movimento, de dança no sangue, e eu, tipo, tava anos-luz atrás. Porque eu tava parada, tinha engordado, tava toda frown, né? Tipo, foi difícil. Foi difícil. Cheguei muitas vezes a pensar... Pode falar.
Cheguei muitas vezes não, acho que todas as vezes que a gente ia treinar no início, a cabeça ficava, meu, isso tá muito difícil, dá não, isso não é mais pra você, para, não vai dar certo. Lembrando até de pessoas até próximas da gente, que não tão próximas, né? Mas que dançavam e aí depois que tiveram filho, meio que tipo, resolveram parar mesmo, né? Só que o estranho é que, tipo, ao mesmo tempo que era muito forte aquele impulso de, tipo, não, é muito difícil, não tá dando certo. Eu não conseguia decorar a sequência, eu não conseguia ser rápida. Eu já não era muito rápida. Aí depois disso ficou mais lenta ainda. Aí ficava tudo aquilo assim, e aí essa parte negativa, né, essa tentativa de auto-boicote, né, digamos assim, Sim. era forte, mas alguma coisa lá dentro, lá no fundinho, falava, não, você vai conseguir, você quer fazer. E aí foi com isso aí que eu fui me pegando e deu certo. São Eu fases acho. também, né, Larissa? Oi? São fases também, né, que a gente vai passando. Sim, sim. Eu acho que a última coisa aí é ir dormir, descansar. Que é também tão importante quanto treinar, né? Quanto comer e tudo mais. Cara, o dormir não era muito constante, não. Ah, Os horários eram os bagunçados. horários também eram muito. Porque, por exemplo, a dança esportiva, principalmente quando a gente fazia aula, a gente tinha que ir para São Paulo fazer aula, né? Não é igual vocês, que tem que sair de Belo Horizonte para vir para Sim. São Paulo. Mas da nossa casa na aula, a gente demorava mais para chegar na aula do que para fazer a aula. Uhum. Então, durante todo esse tempo, né? Porque a gente é de São Bernardo. São Bernardo, lá na época da Carla Salvani, a gente tinha aula, sei lá, 7 horas. Eu pegava horário de pico. Então, para chegar lá às 7, a gente tinha que sair daqui às 5. Então, Nossa, era falar que isso é e uma na hora de aula. volta. É. E aí na volta a gente acabava chegando, sei lá, 10, 11. E aí ia jantar, a hora que ia jantar, né? E aí ia jantar da meia-noite. Na época a gente ainda não morava junto, né? No começo. Então eu ia deixar a Larissa Porque a ainda, gente não depois era porque a casado, gente não né? era casado. Então eu deixava a Larissa ainda, ia pra minha casa. Então. E aí às vezes tinha que preparar a aula da escola. Então um monte de coisa. Os horários eram bem bagunçados. Era uma guerra mesmo para conseguir fazer. Até pegar para dormir, então, demorava bastante, né? Chegava na pilha também, né, da Da aula. adrenalina. E agora, assim, Mas, nessa fase aí de isolamento, como que vocês estão lidando com esse momento também, né? Que a gente não pode deixar... o isolamento, assim, por um lado tá sendo muito gostoso estar mais com o Miguel, assim, né? Porque tá sendo praticamente 24 horas com ele, né? Em família, eu acho que essa é a parte do isolamento que a gente tem que pegar, sabe? Que é o momento para você refletir, para você se organizar, para você curtir a família, para você ver às vezes o que você estava deixando pendente, né? Não só na parte profissional, mas também na parte pessoal, né? Então a gente conseguiu assim, como escola, se organizar. Às vezes coisa que a gente vinha falando que a gente precisava fazer, deixava, estava sempre atropelado em algum lugar. E nesse tempo agora já conseguiu organizar, conseguiu colocar projetos assim, vamos fazer assim. Repensar muita coisa, até dentro da dança esportiva. Nós como professores, nós como atletas, porque não é só nós como dançarinos, né? A gente tem Uhum. a escola, a gente dá treino, a gente tem os alunos pequenininhos, então um monte de coisa que a gente foi alinhando durante esse processo. Mas eu acho que isso tudo é a parte que a gente tem que pegar dessa quarentena, assim, essa reflexão, esse apego com a família. Mas em relação a treino, a gente Não não tá tá tendo. fazendo porque a gente tá realmente evitando sair de casa, que nossa casa é muito pequenininha. As pessoas falam, a gente mora em um apartamento, né? As pessoas falam que o apartamento é do tamanho de um ovo. E eu brinco que o nosso apartamento é o tamanho do ovo de uma codorna, que ele é muito pequenininho. E aí tem o Miguel também, né? Como a gente está evitando de tirar ele de casa também. Então, ou a gente teria que deixar ele com a minha mãe, que também não é legal porque a gente está mantendo mesmo a distância,
ou a gente teria que levar ele, e de qualquer forma ele teria que sair, e aí, né, sei lá, tem riscos, né? E então, a gente treinar, a gente não tá conseguindo. O que a gente está conseguindo fazer, e até brinquei com o Theo, né, lá do Dance em Brasil, eu falei, Theo, nessa quarentena eu tô fazendo mais aula de balé do que de dança esportiva. Que é essa parte a gente tá pegando mais, assim, porque é uma aula teoricamente mais fácil de se fazer, né? Com pouco espaço. Com pouco espaço, né? Você tem 1,5 m quadrado ali, você consegue fazer uma aula de barra, né? Então eu principalmente até por causa que era uma deficiência minha, né? E minha professorinha. Então, eu passo, né, as aulas da Larissa, às vezes olho aula na internet, e ela mesmo voltou a praticar mais o próprio balé e tal. E essa semana a gente conversou sobre a dança esportiva, porque mesmo em quarentena a gente teve um tempo de adaptação, né? Porque era muita coisa pendente, assim. E a nossa primeira preocupação foi a escola, os alunos. Fala, como que a gente vai fazer com os alunos? Que eles precisam fazer as aulas. Então, eu virei design, né? Web design. Então, o computador é minha rotina maior, né? Onde faz site, põe vídeo, edita vídeo e lá. Arruma as finanças da escola e planejamento. E agora é que a gente conseguiu dar uma acalmada. Então agora é o momento que a gente começou a pensar na gente. Falar, ó, vamos pegar tantas vezes por semana, vamos estudar um pouquinho, a parte de professor e vamos estudar também um pouquinho a parte de atleta, de nós, né? Adaptando ao espaço que a gente tem que dar. Que é mais ou menos o que vocês estão vendo aí, um pouquinho melhor só. Que dá para fazer, aulas técnicas dá para fazer. Não dá para dançar um samba, por exemplo, que eu tenho que, né, deslocar. Standard, então, só o pêndulo. Eu vou fazer só o pêndulo aqui, ó. Então, essa adaptação a gente teve que fazer, assim, e a gente agora está conseguindo organizar para pensar na gente. E voltando aqui às federações, né, a Confederação Brasileira de Dança e o Conselho Nacional de Dança Desportiva e de Salão, qual que é a visão de vocês sobre a transição, né, da CBDance para o CNDDS? E como que foi a atuação de vocês em uma e como que é a atuação de vocês agora no CNDDS? Bom, com relação à transição, eu acho que assim, não sendo polêmico, tá? Mas eu acho que não foi a melhor opção, o jeito que foi feito, porque é como se a gente tivesse dado o famoso que a gente fala, a famosa frase, né? Dar um passo para trás, que é o impulso para eu pular para frente. Só que a gente, às vezes, dá muitos passos para trás. Quando a gente vai dar um impulso para frente, a gente cai no mesmo lugar que a gente começou a dar os passos para trás. Então, eu acho que ali, essa transição, talvez sendo mais conversada, sendo mais conjunta, poderia pegar dali para frente. Porque se o CNDDS aplicasse o que ele tem de visão, desde quando é CNDDS, do momento que estava dali para frente, ia ser uma continuidade, sabe? O negócio ia estar fluindo. Mas teve que voltar, se reestruturar, e aí chegamos no ponto que a gente está. Então, eu acho que essa transição, se ela tivesse sido feita, lógico, é difícil, né? Que são mentes diferentes, pensando diferentes. Tem a questão política ali no meio, mas eu acho que se tivesse sido feita uma união ali, e às vezes nem o nome precisaria ter mudado, né? Ia ser só mudar os objetivos. Mas foi bom, assim, como atleta foi bom, porque a gente chegou no momento que a gente só tinha gente no CB Dança, né? Porque a gente foi o último casal a estar na CB Dance, a vir para o CNDDS. Então a gente tava vendo todo mundo indo, tipo, lá vai mais um, e a gente ficando, até o momento que a gente olhou e falou, pô, mas e aí? A gente vai competir com quem? E aí? A gente... É bem isso. No entanto, que foi o momento da nossa ruptura também com a CB Dance. Porque no evento que teve do Ascensa, né, que foi quando foi até divulgado essa questão do CNDDS,
a gente conversou com a Salvânia, a gente falou para ela, falou, Carla, a gente quer ir lá competir, porque tá todo mundo lá. A gente vai continuar sendo federado, a CB Dança e tal, só que o atleta, ele quer ir aonde tem competição. O atleta, ele quer ir dançar onde tem gente, né? E a gente falou pra ela, falou, ó, a gente quer ir só participar, não vai mudar de pensamento, né? Você vai continuar sendo nossa treinadora, tudo, a gente só quer ir lá competir. E aí foi onde deu um choque. E aí a gente acabou precisando fazer essa alteração também para dar continuidade, né? Mas a gente como atleta, a gente é muito grato assim, por tudo que a gente passou com a CB Dance, porque a base que a gente teve foi muito forte. No entanto que a gente brinca, se a gente pudesse competir hoje em sílabos ainda, a gente ia curtir pra caramba, porque a gente era feliz e não sabia. Porque foi muito atropelado também, né? Tipo, a gente fez poucos meses, já vai competir. Até acho que por isso que a gente respeita também essa questão do social que a gente falou na outra questão. Porque às vezes, tipo, a competição tem que partir da pessoa, né? Deu certo de certa forma porque a gente gostou do negócio, mas muitas vezes também a pessoa foi ali, tipo, jogada, digamos assim, e ela não se identifica com aquilo, né? Então, ir passo por passo, aos poucos, respeitando as etapas. Até mesmo classes, né? Porque quando você pula classe, no momento da empolgação, meu, você tá querendo mais, tá querendo logo chegar na classe A, né? Só que aí depois, quando você chega lá, você começa a perceber que tá faltando alguma coisa. Tipo, às vezes eu ter tido uma aula daquele passo que era uma classe D, ia ter me ajudado no meu rendimento classe B, sabe? Então, esse andamento da CB Dance a gente gostava muito, que era uma coisa assim, por classe, era bem regradinho, assim, era bem até chato, assim, com isso, mas isso era bem fiel. E essa transição foi assim, né? E aí a gente acabou vindo, e aí a transição é legal que na última competição da CB Dance, a gente fez o que a gente conseguiu contribuir também com o CNDDS, que foi na parte de dar ideias para competições, formatos de competições, que aí é uma parte mais por trás, né, ali nos bastidores. Porque na última competição da CB Dance, como o pessoal já estava tudo saindo, né, porque eles estavam bravos com a confederação, a gente tinha uma competição para acontecer, que era do 7 de setembro, e estava chegando a hora da competição, e cadê os competidores? Aí a Carla, acho que ela já estava até pensando em não ter, a gente falou, não, Carla, tem que ter, pô, é o evento do ano, né? Aí a gente começou, não, porque, peraí, a gente tem tais alunos, então, aluno tal vai competir com a aluna tal, e aí a gente chama o fulano que também faz dança esportiva, e ele dá para entrar nessa classe, e não sei o quê, e aí a gente começou a fazer o formato ali de uma competição, no entanto que a nossa classe foi nós e o Charles, e a Amanda, que hoje são árbitros. E até a gente apelidou, né, a competição de Desafio dos Campeões, né? Porque eles tinham sido campeões da classe D no ano passado e a gente tinha subido para a classe D e a nossa categoria era nós dois. Então era o Desafio dos Campeões. Que a gente tinha sido campeões da E, eles eram campeões da D, falou pronto, é o Desafio dos Campeões. E aí a gente começou a trazer ideias. Quando a gente foi para o CNDDS, primeiro o William e a Carla, eles ajudaram a gente a ir para Portugal, né? Que a gente precisava do ID Card e pela CB Dança a gente não estava conseguindo. E aí eles que conseguiram para a gente. Então esse início nosso com o CNDDS foi de grande ajuda, assim, que eles ajudaram a gente a cumprir um objetivo. E aí a gente começou a dar ideias. Falou, William, pô, a gente tinha uma competição por ano. Vamos fazer mais. A gente precisa, sei lá, fazer um circuito, né? A gente precisa expandir. A gente tem competições só em São Paulo. Pô, tem o Jefferson em Recife, tem... A gente ainda não conhecia vocês, né? Mas, tipo, tem o pessoal de Minas, porque a gente sabia que já tinha tido uma competição aí. Então, eu falava pra ele, a dança esportiva não pode ficar só em São Paulo, porque a minha primeira ideia de circuito era o circuito ser maluco, ser tipo... Recife, BH, Brasília, São Paulo,
a ideia do circuito primeiro era essa. E aí eu passei essa ideia para ele. Ele falou, tá, mas como que a gente vai fazer? Né? Como que vai ser? Eu falei, William, o circuito geralmente é assim, tem que ter pelo menos 3 etapas. E aí eu comecei a dar as ideias para ele de formatos, né? E aí em 2014 a gente conseguiu fazer o primeiro circuito. Foi o circuito paulista. E aí a gente organizou já. Eu acho que nós como instituição, né, o Viva pela Dança, a gente já organizou São Caetano, Aguaí, Santo André, Santos, junto com a Leica Calu. Eu acho que a gente organizou uma média de 5 competições já. Tá faltando alguma aí no meio do caminho, que a gente não lembra, mas tem. Então a gente conseguiu colaborar com essa parte aí que é o que chamou a atenção do pessoal que tá hoje, né? Pô, tem uma continuidade, que é o circuito, né? Verdade. Nós sabemos que em nosso país, né, é delicado viver e trabalhar com arte e esporte, né? Essa dualidade aí da dança esportiva. Mas é possível, né? E que também tem muitos preconceitos, né, no âmbito familiar, que a gente vê ainda hoje na dança, tem muito preconceito, sim. Conta como a família de vocês apoia as escolhas que vocês fizeram em trabalhar com dança. Quer começar? O Bruno fez a pergunta, mas agora eu olhei ali as horas, a gente tem 4 minutos para encerrar a live. Então você tem 2 minutos e meio para responder. Ixi, pode ficar o próximo bloco? Ou podemos continuar no próximo? Vamos continuar no próximo. Não, eu vou falar bem rápido assim. Eu vou falar com relação ao preconceito e depois no próximo bloco a gente fala com relação ao viver, né, da arte e do esporte. Com relação ao preconceito, da nossa família, eu acho que a Larissa não teve problema nenhum com dança, né? Preconceito. Agora, eu, assim, no começo, por exemplo, meu avô, quando eu comecei a dançar, a minha sorte é que eu comecei com a dança de salão, né? Porque quando eu falei pra ele que eu ia começar a dançar, ele falou, pô, mas você vai fazer balé? Eu falei, não, vou fazer dança de salão. Vou dançar com a menina, né, tal, porque, pô, eu era jogador, né? E aí, pô, vai dançar, né? Na cabeça do meu avô deu uma bagunçada ali. Mas aí, tipo assim, foi o começar e já, tipo, não pegou mais nada, sabe? Foi só começar. E aí, lógico, depois eu fiz balé, tudo, né? Acho que a gente até conseguiu quebrar, não preconceito, né? Mas é que eu fui a primeira pessoa da família a fazer uma aula de dança. Então, acho que deu um... Mas por quê? Que ele joga futebol e agora vai dançar, sabe? Então, teve um lance assim, acho que até medo de eu parar de fazer, né? A outra parte. Então, acho que é isso. E a gente, infelizmente, ainda sofre com isso. Temos alunos, né, que o pai não deixou mais fazer aula de dança porque queria que o menino jogasse basquete. E não queria que o menino fizesse os dois. Ou é a dança ou é o basquete. Então, é complicado ainda. Mas a gente vai vencendo. Mas mesmo você já tendo histórico lá, de todo carnaval tá dançando, carnaval como mestre-sala? Então, é que o fazer aula de dança às vezes assusta, né? Eu já dançava em casa, dançava nas festas de família, dançava lá na casa dos meus avós, mas eu acho que quando você ouve falar, vou fazer aula de dança, a aula de dança, acho que a primeira imagem que vem na cabeça é o balé, né? Aí já, pô, como assim? Já aí você tem que quebrar o homem de chuchu e sapatilha de ponta. Né? Eu acho que é isso no começo. Dançando, né? Como um dançarino ou um bailarino do sexo masculino. Gente, então, a gente vai finalizar essa live aqui agora. A gente continua com o Marquinhos e a Larissa já na volta, né? Então, vou convidar vocês para vocês continuarem com a gente, tá bom? Pessoal, não vai embora. Isso. A live continua. Ele só vai desligar e ligar de novo. Então, volta. Exatamente. Só que antes a gente tem que anunciar... Agora... Oi? Os comerciais? Os comerciais aqui do... A gente tá tendo essa competição, né, o Dance Sport Competition Web, que está sendo online pelo Instagram do Dance Sport Minas Show. E encerram hoje os likes, o Marquinhos está participando, tem alguns alunos... Curta lá no vídeo!
Às 22 horas, encerra os likes para que sejam classificados 6 finalistas. As finais acontecem amanhã. De cada categoria, viu, galera? Tem Às muitas 17 categorias. horas, tá? E é uma competição que a gente está contando com competidores de 8 países. Então tá bem legal. Quem puder compartilhar, quem puder acompanhar, Curtir. tá? E curtir lá os vídeos até às 10 horas. Ok? E amanhã a gente tem ao vivo as finais, amanhã e domingo. Tá certo? Então vamos encerrar e a gente volta.